Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. Esse aluno não queria fazer nada da sua parte do trabalho em grupo, só que a sua colega resolveu se vingar. Ela sabia que só precisava de 5 pra passar de ano, e por causa das outras notas, mesmo que ela tirasse 0 no trabalho, ela ainda passaria, enquanto o menino precisava de pelo menos 8 pra passar. Como o garoto não queria reprovar, ele perguntava todos os dias se a menina estava fazendo o trabalho, e ela respondia que sim, mas na verdade ela nem tinha começado e nem ia começar. Um dia antes de entregar o trabalho, o menino ligou pra ela, pedindo que ela mandasse a apresentação pra ele. Ela enviou um PowerPoint em branco e desligou o celular pra que ele não conseguisse falar com ela. No dia da apresentação, o menino chegou em pânico, mas ela acalmou ele e disse que ia fazer tudo sozinha. Só que na hora de apresentar, a menina levantou e disse: eu já tenho nota pra passar, e como meu colega não quis fazer a parte dele, eu tirei esses dias de folga. O menino reprovou e ela foi viajar de férias. Ele imprimiu uma cópia da sua cara, mas isso salvou a sua vida. O Marcos estava na faculdade, trabalhava numa empresa, e quando chegou no trabalho um dia, encontrou vários policiais. Foi quando o seu chefe falou que alguém tinha roubado $10.000 que ele tinha escondido no escritório, e que as únicas pessoas que tinham acesso ao escritório eram ele e o seu colega Lucas. Mas o chefe tinha certeza que não tinha sido o Lucas, porque eles eram amigos de infância. O chefe sabia que tinham entrado lá às 10h30, por causa do sensor de movimento. E apesar de o Marcos estar na biblioteca nesse horário, ele não tinha como provar. Só que na hora que a polícia ia levar ele pro interrogatório, ele lembrou de uma coisa e pediu pra polícia ir com ele pra biblioteca. Foi quando ele mostrou a impressora e que tinha uma impressão feita na conta dele bem na hora do roubo, e clicou no arquivo, mostrando que era uma exata cópia da sua cara, que ele tinha feito pra zoar com os amigos, provando assim a sua inocência. Quanto tempo você sobreviveria se comesse só essas coisas? Se você comesse só coxinha, ia te valer em 6 meses. Isso porque ela te dá energia e proteínas, mas a falta de fibras e vitaminas ia te deixar desnutrido. Mas se você comesse só brócolis, morreria em 2 meses. Apesar de ser saudável, o brócolis tem pouquíssimas calorias, o que te deixaria desnutrido. Comendo só lasanha congelada, você viveria por 15 anos. Ela até te daria nutrientes e energia pra viver, mas o sódio e a gordura, com o tempo, destruiriam o seu coração. Se você comesse só pipoca, sobreviveria no máximo 6 meses. Ela tem fibras e até vitaminas, mas não tem proteína, e você ia ficar basicamente sem músculo. Por fim, você poderia viver até 1 ano comendo só cachorro quente. Ele tem proteína e carboidratos que te dariam energia, mas tem muito conservante, e os cientistas estimam que a cada cachorro quente que você come, você perde 36 minutos de vida. Esse cara queria provar que a Terra era plana. Pra isso, gastou R$100.000 num treco chamado giroscópio, que testaria como a Terra gira. Se a Terra fosse esférica, ele mostraria 15 graus por hora. Ele ligou o negócio e ele mostrou exatamente 15 graus. Mas ao invés de admitir que estava errado, ele colocou o negócio no vácuo pra tirar todas as interferências de fora. Continuou mostrando 15 graus, mas ele não admitiu a derrota. Ele alinhou um laser com 2 pedaços de madeira com um buraco no meio. A ideia é que se a Terra fosse plana, o laser conseguiria passar pelos buracos e atingir a câmera que ele tinha colocado do outro lado. Mas se eles tivessem que levantar o laser, é porque a Terra é redonda. E o resultado foi... We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Pessoas que levaram a preguiça pra outro nível. Ela pediu pra sua mãe trazer o seu carregador, só que ela tava com preguiça. Então amarrou no cachorro e mandou a menina chamar ele. A mãe pediu pra ele vigiar o bolo enquanto assava. Ele então virou a câmera do celular pro bolo e passou pra TV pra poder fazer isso sentado no sofá. Ele deitou na cama, mas esqueceu de apagar a luz. Então jogou um laser no interruptor pro gato pular e apagar. Escada rolante. Na academia! Ele tava com preguiça de cortar a grama, e então amarrou o cortador num poste pra ele ir cortando em círculos. 1000 de QI. Esse segurança queria dormir no trabalho, e por isso imprimiu um papelão dele mesmo pra ficar no seu lugar. Eficiente? Não muito. Genial? Demais. Esse pássaro pegando carona no outro pássaro. Comerciais que foram banidos. Em 2007, lançaram um comercial em que homens no banheiro comparavam o tamanho das suas caminhonetes. Mike, check this out. Man, that's big, isn't it?
Just got it. 7 inches longer. My girlfriend loves it. Foi banido. Nesse comercial, a Land Rover mostrava os carros parando a 1 milímetro do penhasco, mas teve que ser proibido, porque as pessoas começaram a achar que eles realmente conseguiriam fazer isso. Esse comercial de sabão chinês mostrava um homem negro flertando com uma mulher, que enfia ele numa máquina de lavar. E como se isso não fosse absurdo o suficiente, ele sai assim. Por motivos óbvios, foi banido. E infelizmente, esses não são os únicos. Pra ver mais comerciais absurdos, assiste o vídeo novo. De qual país vai ser um bebê se ele nascer num avião? Depende de qual país ele estiver sobrevoando. Se você olhar pela janela e ver Estátua da Liberdade, o bebê seria estadunidense, porque quem nasce em solo americano ou acima dele vai ser de lá. Mas se você enxergar o Big Bang, vai ser mais complicado, porque pra Inglaterra não importa onde você nasce, e sim de onde são os pais. E se os pais fossem brasileiros, a criança também seria. Se você estiver sobrevoando o Brasil, a regra é a mesma dos Estados Unidos. Independente dos pais, o bebê vai ser brasileiro. Imagina ter essa sorte. Mas se o avião estiver sobrevoando águas internacionais, não significa que ele não vai ter país. Se a criança não tiver cidadania de outro lugar, vai ser do país onde o avião tá registrado. Se o avião for da Safran, vai ser francês. Se for Airbus, vai ser alemão. E se for Boeing, seria dos Estados Unidos. Comidas que foram inventadas sem querer. Donuts. No século XVII, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua. E ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava. E quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro e resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer e resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra. E um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar e conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate. O som desses bichos não faz sentido. Guepardo, um bicho assustador, mas o som... O pássaro bico de sapato, que é feio, mas o som... Parece uma guerra, cara. Credo, Deus é mais. Um cervo fofinho. Ah, é? Agora, eu não sabia que o koala fazia barulho. E eu preferia continuar sem saber. Esse bichinho fofo chamado iracoide. Eu não sei porquê, mas ele tá muito puto. Por fim, pinguim. Essa é a cidade mais fria do mundo. E esse é um menino de 11 anos se arrumando pra ir pra escola lá. Esse é um dia mais quente e tá fazendo menos 47 graus. Ele coloca várias camadas de roupa extremamente grossas e botas feitas pra neve, pra que ele consiga andar até o ponto de ônibus, porque mora a 40 minutos da escola. Ele precisa caminhar só 200 metros, porque por causa do frio tem bastante ônibus no lugar. Só que ele só pode esperar o ônibus por alguns minutos. E se ele tiver muito atrasado, vai ter que voltar pra casa e faltar da aula, porque senão ele vai congelar. E nesse dia, o ônibus que tem aquecimento chegou na hora. Ele chega na escola e tem aula das 8 da manhã até a 1 da tarde. 6 dias por semana. Mas quando a temperatura chega a menos 50 ou menos, as escolas fecham e ninguém tem aula, porque senão as pessoas congelam e morrem. Trends de internet que deram muito errado. O desafio de latir pro cachorro viralizou muito porque eles reagiam de um jeito engraçado. O problema é que fazer isso estressava muito eles e fez com que vários cachorros atacassem os seus donos. Essas meninas viralizaram com a trend de chorar sangue. O que ninguém sabia é que elas usaram sangue falso específico pros olhos. E quando iam imitar, usavam qualquer coisa. Muita gente teve infecções e quase ficou cega. O desafio do mel congelado era extremamente satisfatório. O problema é que, como era fácil de fazer, as pessoas comiam um pote inteiro de mel de uma vez e iam parar no hospital com glicemia alta. Por fim, o desafio do fogo consistia em desenhar num espelho com spray e tacar fogo. Explodiu na cara de uma galera e fez algumas casas pegarem fogo também. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o Trolls 2, eles lançaram uma boneca que ria e parecia completamente normal. O problema é que o botão de rir ficava no seu furico e acontecia isso aqui. Já em 2006, foi lançada uma pistola que jogava um líquido branco viscoso. Os pais, obviamente, não gostaram disso e ele foi banido. Esse brinquedo do Rafiki e do Simba parece completamente normal, até você ver como ele se mexe. Um martelo inflável é um ótimo jeito de deixar crianças brincarem sem se machucar. Tirando que o lugar pra encher é esse aqui. Wolverine! Essa boneca, lançada nos anos 80, comia qualquer coisa que você colocasse na boca dela. Qualquer coisa mesmo, incluindo cabelos e dedos e outras coisas.
Pegadinhas que deram muito errado. Essa menina queria zoar sua mãe jogando uma panqueca na cara dela, como se fosse uma bola de tênis. Só que a panela quebrou e voou direto na cara dela. A cara da mãe. Esse youtuber fez um desafio em que colava um micro-ondas na sua cabeça, com cimento. Ele respirava por um caninho. E no começo as coisas estavam indo bem e até meio divertidas. Só que o cano pelo qual ele respirava acabou sendo bloqueado. Os amigos tentaram tirar o micro-ondas, mas não conseguiram. E eles precisaram chamar os bombeiros e uma ambulância, que finalmente tiraram ele de lá. Por fim, esse influencer imprimiu uma foto da sua cara e colocou num pote, com um molho que simulava sangue. E colocou esse troço na geladeira. E quando seu pai abriu ela pra almoçar, deu ruim. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Essa escola tinha passes de dever de casa, que era um papelzinho que você podia usar pra não entregar uma tarefa de casa, ou pra atrasar um dia inteiro no trabalho final. Cada aluno ganhava um passe no começo do ano, mas se qualquer pessoa tentasse copiar ele, seria suspenso. No começo do ano, todo mundo tinha os seus passes e um menino teve uma ideia. Começou a comprar os passes das pessoas por R$5 e conseguiu juntar vários deles. E aí ele esperou até o final do bimestre, que era quando todo mundo tava desesperado pra entregar os trabalhos finais. E aí ele vendia esses passes de volta pras pessoas, só que por R$35. E todo mundo comprava, porque todo mundo precisava de um dia extra. E esse gênio ganhou no total mais de R$1.000. Bebês que nasceram no dia perfeito. Bárbara Sopper teve um bebê no dia 8/8 de 2008, outro em 9/9 de 2009 e outro 10/10 de 2010. Mas, infelizmente, em novembro de 2011, eles resolveram não ter outro filho. Em 2019, nos Estados Unidos, uma menina nasceu no dia 11 de julho. E pra eles é 7/11. Só que o bebê também nasceu às 7 horas e 11 minutos. E pesava 7,11 libras. E uma loja chamada 7-Eleven ficou muito feliz com isso. E deu $7.111 pra ela, além de vários presentes temáticos. Em 2022, um bebê nasceu no dia 2 de fevereiro, que é 2/2 de 2022, 2/22. E ela também pesava 222 onças e nasceu no quarto número 2 do hospital. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. É por isso que você nunca deve mentir na escola. Esse menino ia viajar com a família e precisava de uma desculpa pra faltar às aulas sem reprovar. Ele então inventou que a sua avó tinha morrido e que ele precisava ir no funeral. E pra ser super convincente, ele chorou pra professora, dizendo que essa era a única avó que ele tinha e que agora ela tinha ido de vala. Deu certo! Ele viajou e voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí chegou o fim do ano e ele ia se formar no fundamental. E nessa formatura tava a família inteira dos alunos, incluindo a avó dele. No fim do evento, a professora foi conversar com a família toda e também com a sua avó. E quando elas se cumprimentaram, a professora ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma, porque afinal ela achava que ela tava morta. Ele mudou de escola no ano seguinte. O que acontece se você ligar pra telefones que aparecem nos filmes? Ligando pro número da pizzaria de Stranger Things, o Argyle atende, falando exatamente o que ele fala na série. We make everything fresh here at Surfer Boy except for our pineapple, which comes from a can. O número que aparece no cartão de Squid Game era o número real de um cara que não tem nada a ver com a série. Ele recebia mais de 4.000 ligações por dia e processou a Netflix. Mas se você ligar pra empresa de encarnação que o Mario trabalha, eles realmente atendem e falam isso. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's me, Luigi. E se você ligar pro número da Lucy de Meu Malvado Favorito 2,